Vamos lá, galerinha. Colégio Naval, Álgebra 2, capítulo 7 aí, apostila 2, né? Exercício que foi passado na semana passada. Correção. Seja B um subconjunto de A. Então, a primeira informação que a gente tem é que B está contido em A, né? Seja B um subconjunto de A. Se 0, 3, 1 e 4 e 2 e 5 estão contidos no produto cartesiano de A por B, o que isso significa? Que 0, 1 e 2 pertence a A, né? 0, 1 e 2 pertence a A, porque se a relação é A por B, os primeiros elementos dos pares pertencem a A e os segundos elementos dos pares pertencem a B. 3, 4 e 5. Isso é o que eu sei por enquanto, né? Porque eu sei que esses três pares pertencem a esse produto cartesiano, então 0, 1 e 2 é de A, 3, 4 e 5 é de B. O número de elementos de A cartesiano B, então o número de elementos de A cartesiano B é igual a 18. Ou seja, o produto do número de elementos de A pelo número de elementos de B dá 18. Né? Porque o produto cartesiano A por B, ele tem número de elementos de A vezes número de elementos de B, elementos. Exemplo, se A tiver 2 elementos e B tiver 3, o cartesiano tem 6. Se A tiver 5 elementos e B tiver 10, o cartesiano tem 50. Ok? É sempre assim. Então, eu ainda não sei quantos elementos tem A e B, mas eu sei que o valor de um vezes o valor do outro tem que dar 18, tá? Tem-se que o número de elementos D. Aí vamos lá. Uma observação importante que a gente tem aqui no começo da história é essa aqui, ó, de que B está contido em A. Se B está contido em A, os elementos 3, 4 e 5 também tem que pertencer a A. E assim eu tenho o quê? Assim eu tenho que A possui 6 elementos, B possui 3 elementos, logo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Então o produto deles tem que ter 3 vezes 6, que é 18. Ou seja, a resposta certa é a letra B, né? A, o número de elementos de A é 6 e não de B, porque B está contido em A. Só assim eu tenho todos os elementos de B também pertencendo a A, logo B está contido em A. Ok, senhores? Questão 2. O conjunto A tem 31 subconjuntos não vazios. Vamos relembrar que a fórmula, né, para o número de subconjuntos de um conjunto é sempre 2 elevado a n. Ok? Só que nesses 2 elevado a n subconjuntos entra também o vazio. Então, nesse caso, se ele tem 31 subconjuntos não vazios mais o vazio, ele tem 32 subconjuntos, que de fato é 2 elevado à quinta, né? Não podemos esquecer, 2 elevado a n é a fórmula para determinar o número de subconjuntos de qualquer conjunto. Se são 31 não vazios, mais o vazio são 32. E é sempre um número de potência de base 2, né? Nesse caso, 2 à quinta. Ok? A gente já pode perceber aqui, ó, que o conjunto A, então, né, n de A, o número de elementos do conjunto A é igual a 5. O n não é o número de elementos do conjunto, né? Então, primeira informação aí que o enunciado me deu. Continuando. O conjunto B tem x subconjuntos, né? Então, o conjunto B, né, tem x subconjuntos. Como é que eu posso representar isso? Então, x é igual a 2 elevado ao número de elementos de B, né? E assim, 2 elevado ao número de elementos de B igual a x. X subconjuntos, tá? E ele me diz mais uma informação desse x, ó, que ele é superior a 400 e inferior a 1000. Então,
x tem que estar entre 400 e 1000. Como a gente pode perceber, x é um número de subconjuntos de B. E todo número de subconjuntos é uma potência de base 2. Então, quem é a potência de base 2 que está entre 400 e 1000? 512, né? Aí tem que estar na memória aí, as potenciazinhas de base 2. 512, que é igual a 2 à nona. Ok? Então, chegamos à conclusão, né, que esse mesmo x aqui é igual a 512, que é igual a 2 à nona. Então, mais uma informação de que o número de elementos do conjunto B é igual a 9. E a pergunta dele no final é: o número de elementos do produto cartesiano de A por B. O produto cartesiano de A por B é relacionar todos os elementos de A com os elementos de B. Ou seja, como a gente viu na questão número 1, né, o número de elementos de um produto cartesiano é o número de elementos de um conjunto vezes o número de elementos do outro. Ora, então o número de elementos de A cartesiano B é igual ao número de elementos de A vezes o número de elementos de B, que é igual, então, a 45. Resposta letra A. Ok, senhores? Muito bem.